Sejam todos bem-vindos para o nosso encontro. Vamos falar de tarô. Eu sou a professora Edileia e eu estou aqui para a gente conversar um pouco hoje sobre tarô, mas também falando um pouco sobre os anjos, falando sobre os mentores e também falando um pouco sobre os antepassados, entendendo um pouquinho sobre isso. Estou muito feliz a gente estar aqui. Nosso encontro todas as quartas-feiras. Hoje está friozinho aqui em São Paulo. As temperaturas caíram, despencaram e a gente está aqui com frio, mas presente para a gente conversar e falar um pouco e tirar as dúvidas de vocês. Esse é um tema que já foi, as pessoas já perguntaram bastante. Foi um tema muito procurado entre as pessoas quando mandaram mensagem para a gente, no nosso e-mail, contato@nucleosapienza.com, pedindo para a gente falar sobre tarô, pedindo para a gente falar sobre a relação dos anjos, dos mensageiros, dos mestres, dos mentores, com relação ao tarô. E por isso que hoje a gente veio atender esse pedido, que é um tema que eu particularmente gosto bastante, não só porque eu acho que a gente aprende muito essa relação com os anjos da guarda. A gente escuta muito dos nossos familiares falando sobre isso, e por isso que eu vim com esse tema hoje aqui para vocês. Vamos ver quem está ligado aí. Olá, Sidônia, boa noite. Boa noite, a Rita. Deixa eu compartilhar aqui a live na minha linha do tempo. Pedir para que você que está vendo a gente pela primeira vez, dizer que a gente está aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, no horário do Brasil, Penso que na Europa e Portugal, se não me engano, França, deve ter um fuso horário diferente, mas um intervalo de geralmente 4 horas. Eu sei que a gente tem alunos que estão assistindo a gente de lá, então boa noite para todos vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui acompanhando a gente. Eu sei que é muito esforço para vocês estarem aqui ao vivo. Agradeço a todos vocês. Eu sei que a gente tem alunos que estão no Japão assistindo também a gente, então ohayou gozaimasu, porque no Japão já é dia, 8 horas da manhã lá, então bom dia para vocês. E você que está assistindo a gente num outro momento, num outro horário, boa tarde, ou bom dia, boa noite, que seja. Bom, primeira questão os anjos existem? Quem, afinal de contas, são os anjos? A gente falou lá sobre mentores, anjos da guarda e antepassados. Então, são, nesse sentido, nomenclaturas diferentes, e é uma coisa importante que eu quero falar. Mas antes de tudo, vamos combinar um pouquinho o nosso jogo aqui para a gente poder atender a todas as perguntas. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto, vou começar, você pode mandar suas perguntas sobre essa questão, as suas dúvidas sobre os anjos da guarda, os mentores, os antepassados, que, enfim, você pode tirar suas dúvidas. Depois a gente vai abrir para as perguntas com o tarô, e hoje eu trouxe o tarô dos anjos para você. Não é o tarô dos anjos que a gente tem aqui no Brasil, porque o tarô dos anjos no Brasil não tem as 78 cartas, e esse é um tarô dos anjos de vamos assim dizer, uma angelóloga, que é uma estudiosa dos anjos, que é a Doreen. E eu gosto muito dessas cartas da Doreen, vocês vão acompanhar e vão ver direitinho o porquê. Mas para o final da nossa live, a gente vai fazer um exercício, uma atividade, para a gente se conectar com o nosso anjo da guarda, tá bom? Então vamos lá, afinal de contas, quem são os anjos, Os anjos da guarda, será que existem? Há pessoas que têm... Já tem perguntas? Olha só! Vou falar então. Depois a gente volta para as perguntas das pessoas. Boa noite para quem está entrando aí, porque a gente tem um tema, tem muita coisa para falar, então eu quero aproveitar para discorrer. Os anjos da guarda, na verdade, há pessoas que acreditam que existem, há pessoas que não acreditam. Enfim, na verdade eu acho que os anjos não a gente parte principalmente do princípio de que os anjos são para serem sentidos. A gente precisa sentir a presença dos anjos, os anjos da guarda. Segundo os textos bíblicos, os relatos bíblicos,
Anjos são uma criação de Deus e está presente isso no livro de Gênesis. Logo no comecinho, capítulo 1, já vai falar, né, sobre a criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, criou os anjos também, segundo o texto bíblico. No livro de Colossenses, a gente também vai ter relatos falando sobre quem são os anjos. Os anjos, então, seriam principados, né? Ele vai falar sobre a hierarquia dos anjos, os principados, e haviam também as potestades. Então, nesse sentido, os anjos são mensageiros de Deus, são seres espirituais criados por Deus. Isso de acordo com o relato bíblico. O que a gente sabe, na verdade, é que os anjos foram primeiramente percebidos, identificados, vamos assim dizer, pelo povo hebreu, pelos judeus, principalmente quando passaram pelo Egito, quando estiveram presos no cativeiro no Egito. E daí a gente vai ter toda uma associação dos anjos, não por acaso, com um pouco da mitologia egípcia. Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem do anjo, né, do arcanjo Miguel, para explicar um pouquinho isso. Aqui o arcanjo Miguel, ele, por exemplo, tem asas, né? Segundo o texto, segundo as histórias, né, os anjos, o arcanjo Miguel, por exemplo, os anjos herdaram as asas, por exemplo, da deusa Ísis, que também tem asas. Aquela auréola que muitas vezes a gente tem aqui em torno, né, dos anjos, esse por acaso não tem, ele representaria a iluminação. Então, os anjos são seres iluminados que vêm nos auxiliar, nos apoiar, a pedido, né, enviados por Deus. A figura dos anjos ficou muito mais conhecida na história. Vou pôr o meu arcanjo Miguel aqui, né, do lado. Ele ficou muito conhecido na história a partir de Constantino, que foi um dos grandes imperadores, né, responsável pela difusão do cristianismo. Então, os anjos, da forma como nós conhecemos hoje, eles ficaram sim conhecidos a partir do cristianismo. Estão diretamente ligados a isso. A partir de Constantino, que era um pagão, né, vamos assim dizer, que tem uma revelação, tem uma visão no meio de uma batalha, de uma cruz no céu, e aí se converte ao cristianismo. Ele é o grande responsável pela compilação do texto bíblico e hoje pela Bíblia como nós temos. Então, como é que a gente faz, né, nesse sentido? Como é que a gente faz para se comunicar, para se conectar com os anjos? Os anjos são muito alegres, os anjos gostam muito da alegria, de suavidade. Cantar, por exemplo, é algo que atrai os anjos. Eu trouxe aqui, né, eu ganhei um sino, né, um sininho aqui, que é um chamador de anjos, né, que tem essa função, ou seja, a função de chamar os anjos, porque os anjos gostam justamente de música, de alegria. Os anjos não se ligam a gente quando nós estamos com o coração triste, quando o nosso coração está pesado, quando o nosso coração está amargurado. Os anjos não gostam disso. Mas aí você vai me perguntar assim, poxa, mas os anjos então, se são anjos da guarda, ele deveria me auxiliar nos momentos em que eu estou triste, por exemplo. Mas é justamente nos momentos em que você está triste, que você mais precisa da presença dos anjos, que você tem que buscá-lo, sim, fazendo as suas orações, por exemplo, mas tendo um pensamento positivo. E entendendo que as dificuldades, entendendo que todas as situações que acontecem são, né, questões para te auxiliar no seu processo de crescimento e de evolução espiritual. Então, nesse sentido, os anjos não são seres encarnados, são criações, seres criados por Deus e enviados para o nosso auxílio. Uma das formas é a oração, a outra forma é a cantar. Cantar atrai os anjos. As crianças têm muito essa facilidade, né, de se conectar com os anjos. Há quem diga que as crianças até mais ou menos os 7 anos de idade têm uma facilidade muito maior do que os adultos para se comunicar com os anjos. Por quê? Porque, na verdade, há uma pureza no coração das crianças. E muitas vezes a gente vai ver crianças, às vezes, que estão brincando e estão falando com alguém, com os amigos imaginários, são justamente
a presença dos anjos. Temos uma pergunta? Nessa linha, eu vou pular as questões iniciais, mas depois eu volto a ler. A Selene Lindemann. Boa Acender noite. velas para o anjo da guarda em casa é bom ou ruim? Olha, é verdade, as pessoas costumam muito acender vela para os anjos da guarda. Eu acho que você pode acender velas para o seu anjo da guarda. Eu sempre acendi, costumo acender até hoje, vela para o meu anjo da guarda. Gosto muito de acender a vela branca para o anjo da guarda. Há pessoas, inclusive, que às vezes sentem necessidade de acender uma vela azul, uma vela rosa. Fica a seu critério. Eu gosto de acender a vela branca. É assim que eu aprendi, enfim. Também, se você não tiver vela branca do lado e sentir a vontade, acenda, ofereça para o seu anjo da guarda. Peça para que ele ilumine. E essa luz, né, esse raio, essa luz emitida pelo fogo da vela, tem uma profunda ligação com aquela auréola que a gente tem, que a gente vê geralmente em volta da cabeça do anjo, porque ela estaria ligada com o Deus Sol, né? Que tem dentro da cultura egípcia, mas também dentro da cultura grega. Então, assim, por isso que a vela, que a gente, quando vai acender uma vela para o anjo da guarda, a gente coloca essa vela acima da nossa cabeça e oferece ela para o anjo da guarda. E daí vem toda a concepção, toda a orientação de que a vela para o anjo da guarda tem que estar acima da nossa cabeça. Muitas vezes as pessoas colocam a vela do anjo da guarda, né, em cima da geladeira. Pode ser? Pode ser, não tem problema. Mas também, se você quiser acender a vela do seu anjo da guarda e deixar na cabeceira da sua cama, no seu altar, se você tiver, também pode ser, não tem problema. Quando você acende a vela e você dá uma determinação para ela, e você dá um dono, essa vela eu estou acendendo para o meu anjo da guarda, pronto. A conexão está feita. E aí você precisa, sim, naquele momento, aproveite para fazer as suas orações, para você estabelecer, né, essa ligação com o seu anjo da guarda, mesmo que você não saiba quem ele é, você pode fazer essa ligação, essa conexão, pedindo para ele, sim, amparo, proteção, mas uma coisa importante, os anjos não recebem, não entendem a palavra não. Então, procure nas suas orações, né, falar palavras positivas, ter palavras positivas, palavras principalmente que possam trazer essa proximidade sua para o anjo, mas evitando a palavra não, a palavra nunca e, obviamente, palavras de conotação negativa. Precisamos sim estabelecer essa conexão, mas precisamos principalmente limpar o nosso coração quando a gente vai fazer essa conexão com os nossos anjos da guarda. Bom, aí tem mais uma pergunta? Bastante. Então vamos lá, vamos perguntar. A Laura Kramer. Boa noite, Laura. O anjo da guarda seria o orixá que rege a cabeça de cada um? E nessa mesma linha, a Ana Mendes também perguntou, o anjo da guarda seria o orixá, espíritos desencarnados ou de fato serem seres diferenciais? Olha, se a gente for entender que o orixá, né, ori, cabeça, chá, dono da minha cabeça, a criação, o orixá dentro da cultura africana, ele é uma divindade, ele é um deus. Mas há uma história, por exemplo, com o orixá Xangô, o orixá, por exemplo, Oxóssi, ou o orixá Oxum, por exemplo, ou outro orixá que seja, são criações de Deus, são manifestações de Deus, mas há divindades, há orixás que de fato foram encarnados. Então eles seriam espíritos extremamente evoluídos. A gente precisa entender um pouco isso. O que acontece? Se a gente for entender que um orixá, como por exemplo Ogum, teria sido um rei, uma divindade, né? um rei que nesse sentido evoluiu, cresceu, um espírito, né? Que evoluiu, cresceu e se aproximou de Deus, então ele não seria um ser celestial. Porque os anjos não são espíritos que encarnaram, os anjos nunca tiveram uma experiência carnal. Tanto é que os anjos, nós, né, temos essas representações de anjos, nesse caso aqui, nitidamente, uma figura masculina, e a gente muitas vezes não sabe se o anjo é homem ou mulher, por mais que tenham nomes de homens, Rafael, Ariel, Miguel, que seja.
Mas os anjos não têm sexo, diferente dos orixás, né? Então essa é uma diferença que a gente tem, que é diferente, né? Que é bastante importante. No caso, os orixás não seriam anjos, os orixás seriam, nesse sentido, uma parte de Deus, mas alguns dos orixás seriam, sim, espíritos que estiveram presentes, mas que encantaram ou que ascenderam ao mundo espiritual. Isso dentro da cultura africana, né? São deuses, são partes de Deus, mas são tipos diferentes. Então, não seria a mesma coisa, né? Não posso dizer, os anjos da guarda são uma coisa, os orixás são outra coisa, tá bom? Pode ser? Tem mais perguntas? Então vamos lá. A Rita Isabel, ela falou, pode falar um pouco sobre a diferença entre anjos e anjos caídos? Anjos caídos. Obrigada, Rita, pela pergunta. Dentro da concepção cristã, aí de novo, né, a gente vai ter que fazer alusão à questão da história. Os anjos teriam sido criados ou sendo identificados, por exemplo, a partir de Constantino. Quando Constantino, né, grande rei, enfim, decreta a origem dos anjos, principalmente no concílio de Nicéia, que foi um dos grandes concílios responsáveis pela elaboração da Bíblia, a gente também vai ter a criação dos anjos, que seriam anjos, entre aspas, caídos, ou o que eles vão chamar de potestades do mal. Um exemplo clássico que a gente vai ter de anjo caído, por exemplo, é Lúcifer ou Satanás. Teriam sido os anjos, vieram, né, trabalharam ativamente junto a Deus, mas caíram, ou seja, caíram da luz, da graça de Deus. Isso é uma, né, não vamos entrar em concepções religiosas, mas vamos entrar em concepções teológicas. Teologicamente, isso é uma questão importante. A questão, né, a diferenciação entre o bem e o mal. Então, nesse sentido, Rita, os anjos caídos seriam esses anjos que contestaram aquilo que a Igreja Católica estava pregando, como, por exemplo, Lúcifer. Há quem diga que Lúcifer é um anjo de luz e ainda assim trabalha, não à direita, não junto aos anjos celestiais, mas à esquerda, combatendo principalmente o mal. Da mesma forma como Satanás. Há quem diga que Satanás seria uma criação, uma construção que veio a partir do cristianismo, principalmente do catolicismo. Aí a gente teria que entrar mais na questão da história, principalmente na questão judaica, que a gente vai compreender melhor essa diferenciação, essa dicotomia bem e mal. Tá bom, Rita? Espero ter respondido. Mais uma? A Marta Volkov. Boa noite, Marta. Como saber se o nosso anjo está virado ou não? Olha, Marta, eu penso assim. Marta, eu acho que os anjos são seres tão de luz, são seres de amor. Eu escuto às vezes as pessoas falarem assim, o meu pai de santo, minha mãe de santo prendeu o meu anjo da guarda. Os pais de mães de santo, ou quem seja, não têm esse poder, porque eles estariam, nesse sentido, acima do poder de Deus. Então, um anjo que está virado não é uma entidade de luz. Você vai me dizer, o meu anjo está virado, então ele não é o seu anjo. O anjo, ele só se aproxima da gente quando a gente está vibrando positivamente, porque as pessoas que têm mágoa no coração, que têm tristeza no coração, as pessoas não conseguem se aproximar do anjo, precisa sim desse esforço, mas quando o seu anjo se aproxima de você, a alegria é contagiante. Então, Marta, eu penso que os anjos não podem estar virados. Se são seres enviados, mensageiros de Deus, não tem por que ele estar virado. Se isso aparece para você, certamente não é um anjo. Pode ser, sim, muitas vezes, um espírito que se manifesta e que diz ser um anjo, mas não que seria o seu anjo. E aí um outro ponto. Eu sei que deve ter alguma pergunta, mas eu vou aproveitar aqui. A gente está falando tanto de anjo da guarda, mas a gente nem falou dos mentores. Quem seriam os mentores? E aí é uma grande diferenciação. Os mentores seriam, sim, espíritos
que já passaram por uma experiência terrestre, né, aqui na Terra, terrena, já tiveram encarnados na Terra, mas que ascenderam e que hoje estão cumprindo a sua missão como os nossos mentores. Então, temos um mentor? Não, temos umas centenas deles. E esse é um outro ponto importante. A mensagem toda que eu tenho para vocês foi a orientação dos mentores, dos meus mentores que estão aqui nesse momento dizendo para vocês que vocês têm essa possibilidade de se ligar, de se conectar com os anjos de vocês, de se conectar com os mentores de vocês. E aí um outro ponto importante. Temos linhas, por exemplo, linhas de pensamento que vão dizer que os nossos mentores são espíritos de nossos antepassados, são guias espirituais. O que é um guia espiritual? Senão alguém que te orienta nesse sentido, qual caminho você deve seguir, qual caminho se você deve ir para a direita, se você deve ir para a esquerda. A gente falou sobre isso numa outra live, lembra? Quando a gente falou sobre a intuição, e eu comentei que a intuição às vezes é aquela ideia que passa rapidamente sobre a gente e a gente nem sabe, às vezes a gente nem está esperando e vem essa ideia. E o que significa essa ideia? Muitas vezes essa ideia é uma orientação de um anjo da guarda, muitas vezes no momento de perigo, mas também pode ser uma orientação vinda de um mentor, de um guia espiritual, que pode muitas vezes aparecer como uma figura de homem, como uma figura de mulher, como um avô, como uma criança, né? E aí a gente vai ter religiões que vão enxergar isso de uma maneira muito diferente, uma maneira muito particular. E por aí vai. Temos pergunta? Abrir mais para as perguntas, senão eu falo demais. Vamos lá. A Joana Coelho... Não, peraí, desculpa. A Joana Coelho, sim. Boa noite, Joana. Ela fez um Joana. comentário sobre aquela... que você estava falando das crianças, sobre a política. Sim, isso é verdade. O meu filho passa sempre, todos os dias, ele canta, ou seja, ele louva a Deus. É isso aí. A Maísa Rodrigues pergunta, Dileia, boa noite. Boa noite, Você pode Maísa. jogar pelo método europeu? Está um pouco fora, mas... Eu gosto, Maísa, eu gosto, né? De separar as cartas, eu gosto de jogar assim. Eu já faço isso, mas não aqui na live, porque eu acho que não é oportuno. Mas eu gosto de fazer isso sim. Anabel Farinha costuma Boa dizer noite, Anabel. que os anjos são raios de Deus. Está correto falar isso? Está. Se você for pensar que os raios de Deus significam enviados de Deus, os anjos eram chamados de filhos de Elohim, ou filhos de Deus. Então, nesse sentido, seriam raios. Raios porque eles vêm diretamente, né, enviados de Deus, emissários de Deus, mensageiros de Deus. É uma boa definição, de fato. Vocês sabiam que cada um de nós tem um anjo da guarda? De acordo com a Cabala, o estudo da Cabala, né, a gente tem 72 nomes de Deus e são 72 nomes de anjos. Você sabe qual é o seu anjo da guarda? Então tá bom. Quer saber como é que faz? Manda um e-mail pra gente, contato@nucleosapienza, tá aqui do lado, né? Por isso que eu coloquei o e-mail aqui, contato@nucleosapienza.com. Eu quero saber o seu nome e a sua data de nascimento. Eu vou mandar um e-mail para você com o nome do seu anjo e com o salmo e o horário que você deve fazer essa oração para o seu anjo da guarda, para você se conectar com esse anjo da guarda, tá bom? Aproveitando esse gancho... Temos perguntas aí? Tem, mas eu perdi o nome da pessoa. Ela quer saber se o anjo pode abandonar. O anjo abandonar? Não. O anjo não abandona a gente. Sabe por quê? Porque se o anjo tem uma missão de nos orientar, de nos proteger, de se conectar com a gente, ele vai te abandonar, sabe quando? Quando você faz o mal para o outro, quando você fica fazendo fofoca, quando você fica falando mal de outra pessoa, quando você, né, mata alguém. O anjo, ele não te abandona, ele se afasta. Porque a maldade que se instala no ser humano é tão grande que o anjo é um ser tão puro e tão celestial que ele não consegue se conectar com a pessoa. E aí vem uma das funções dos mentores. Uma das funções dos espíritos, né, dos mentores, dos guias, são justamente disso, de ajudar, né, de nos ajudar, de te ajudar
nesse processo de evolução, ou seja, de você sair dessa energia negativa que você está, sair dessa situação ruim que você está, para que você cresça, que você melhore, evolua, tire essa negatividade do seu coração e aí se conecte com o seu anjo da guarda. Mas os anjos não nos abandonam. Isso é muito importante, tá bom? Levando o gancho da pergunta lá se acender vela para o santo é válido, a Evaldilene Gomes pergunta se a vela de cor amarela tem energia quando se reza para o anjo. E ela ainda pergunta se posso acender a vela e não colocar o copo de água. Bom, pode acender. Olha, eu acho assim, eu já tive vontade de acender vela dourada para o meu anjo da guarda. Eu já tive vontade de acender vela cor-de-rosa para o meu anjo da guarda. Eu acho que você pode. Há doutrinas religiosas, há religiões que acham que a vela tem que ser branca. Mas eu já senti vontade de acender vela cor-de-rosa e acendi. Eu acho que quando você faz com o seu coração, quando você faz de coração, eu acho que você pode sim acender. Quando se coloca um copo com água, né, ali junto da vela, por exemplo, você pode inclusive fazer uma oração para o seu anjo da guarda, colocar o copo com água e pedir para que ele deposite o anjo, os guias, os mestres, os mentores, pedir para que eles depositem sobre aquele copo com água o remédio, a cura necessária para alguma coisa que você está passando, seja uma dor de cabeça, seja uma mágoa, uma aflição, um mal que seja, você pode pedir, e há isso, uma prática muito comum. Inclusive tem pessoas que fazem isso, fazem oração com o copo d'água, depois distribuem esse copo com água por todos os membros que participaram, por todos os membros da família. Há pessoas que pegam esse copo com água depois e colocam no filtro para todas as pessoas da família, beberem, que seja. Ou você pode também tomar esse copo com água, como se fosse um remédio. Eu acho que um ponto importante é a fé. Se você faz com fé, com pureza no coração, eu acho que não tem porquê não dar certo, não é mesmo? Mas aí, se você quiser saber o seu anjo da guarda, você manda um e-mail pra gente, tá bom? Repete não, só para o pessoal. Manda um e-mail para contato. Isso, se você quer saber qual o seu anjo da guarda, manda um e-mail aqui pra gente, para contato@nucleosapienza. E aí eu vou consultar, direitinho qual é o seu anjo. O que eu preciso? Eu preciso do seu nome completo, a sua data de nascimento. Isso é um ponto importante, tá bom? Não precisa necessariamente ser a hora, não preciso da hora, mas eu preciso da sua data de nascimento. E o seu nome completo. Aí eu vou mandar qual é o salmo da Bíblia que você pode fazer para se conectar com o seu anjo, qual a hora, qual o horário que ele está mais próximo de você, e qual é o nome dele, obviamente, para você saber aí qual o significado do seu anjo, tá bom? Vamos lá, temos pergunta? A Joana Coelho, não sei se é uma boa pergunta, mas me desculpe, vou perguntar. As Vamos pessoas lá. que nos foram queridas também podem ser nosso anjo da guarda? As pessoas, os nossos antepassados, nesse sentido, podem não ser os nossos anjos. A gente chama, às vezes, de anjo da guarda, um espírito que se apresenta para a gente e que faz essas vezes de orientador. Então ele não é um anjo da guarda na concepção celestial, como eu comentei, que seriam espíritos que não tiveram uma experiência terrena. Os antepassados teriam uma outra função: nos auxiliar nessa conexão com o anjo da guarda, nos auxiliar no cumprimento da nossa missão, auxiliando na nossa evolução, na nossa caminhada, na nossa trajetória. E aí os nossos antepassados teriam sim essa função. Muitas vezes os nossos antepassados não necessariamente vão se manifestar da mesma forma como eles estavam. Às vezes eles se plasmam, se apresentam de uma outra forma. Há pessoas que veem, há pessoas que ouvem, há pessoas que psicografam, de acordo com a mediunidade que ela tiver, elas psicografam e entendem melhor como é que faz isso, como é que faz para receber essas orientações aí dos seus antepassados, tá bom? Obrigada pela pergunta, João. Thaís Almeida, ela fala: boa noite, sensei. Boa noite, Thaís. Já ouviu falar em anjo quebrado? Isso existe mesmo? Eu já ouvi falar, Thaís. Ohayou gozaimasu, Thaís-san.
Eu já ouvi falar em anjo quebrado. Na verdade, o anjo quebrado, o anjo de asa quebrada, anjo caído, tem mais ou menos essa mesma concepção, né? Mas, Thaís, na verdade, isso é uma criação, de novo, que a gente vai ter do cristianismo, né? Principalmente do catolicismo, com relação a essa questão do anjo. Até porque dentro do protestantismo eles não creem muito nessa questão dos anjos como seres divinos, seres celestiais, que estão próximos da gente. Nem se orienta realmente a essa busca pelos anjos da guarda, vamos assim dizer. Mas os anjos caídos teriam sido anjos que que encarnaram ou que se aproximaram da maldade nesse sentido, e aí se afastaram da luz, se afastaram de Deus, e poderiam, nesse sentido, passar por alguma experiência encarnada. Mas eu acho que isso, Thaís, é uma construção e uma criação, principalmente do catolicismo, tá bom? Obrigada pela pergunta. Vamos lá. O negócio tá Vamos lá. O pessoal Sara tá... Monteiro pergunta: Boa noite, Sara. Professora, pode me explicar melhor o anjo da humanidade através da sua visão? O anjo da humanidade. Olha, Sara, essa questão de anjo da humanidade, a gente tem muito essa concepção de achar que existe um anjo no sentido de salvador, um salvador da pátria, um anjo da humanidade. Inclusive tem gente que fala, que tal anjo rege tal país, tal anjo rege tal país. Tem gente que fala sobre isso, né? O anjo que rege determinada cultura, determinada país, determinada região. Tem gente que fala isso. O anjo da humanidade poderia, em algumas culturas, ser esse anjo. E aí a gente vai ter, por exemplo, anjos, inclusive, como esses que eu falei, o Miguel, Ismael, Rafael. Mas há anjos da humanidade, muitas vezes, que teriam sido espíritos que passaram por uma experiência, né, carnal, uma experiência terrena, e que ascenderam, que hoje estão intermediando, né, entre os humanos, os encarnados e os desencarnados, e o plano celestial, o plano divino. Então teriam sido mestres, ou espíritos, que passaram por uma experiência humana, por isso que seriam anjos da humanidade, tá bom? Obrigada, Sara, pela pergunta. A Fernanda Martins, boa noite. Boa noite, Fernanda. O meu anjo, eu não sei qual é o meu anjo. Então, de novo, ressaltando. Então, Fernanda, manda um e-mail pra gente aqui, contato@nucleosapiens. Eu preciso do seu nome completo e a sua data de nascimento, tá bom? E eu vou responder para vocês a pergunta, né? Para vocês saberem qual é o anjo de você, qual é o seu anjo e tudo mais, tá bom? A Sidônia Carreira, ela tem um testemunho. Boa noite, Sidônia. Eu era uma pessoa triste, cresci sem sentir grande amor dos meus pais. E foi através da meditação com meu anjo que descobri que eu já sou amor. Sou grata a ele, lembro-me muitas vezes desse dia e recordo-me disso com muito carinho. Que lindo, Sidônia. É por aí mesmo. Eu acho que essa tristeza que você tinha, né, na sua infância provavelmente afastava o seu anjo de você. O anjo não gosta quando a gente fica triste. Por isso que quando você está triste, quem canta seus males espanta. Então cantar atrai os anjos nesse sentido. É importante, né? Ter pensamentos positivos, mesmo que você esteja triste, que você esteja amargurado, que você esteja com raiva, cantar produz, né, essa boa vibração, essa boa energia. E aí o anjo tende a se aproximar mais de você. Você falou que você é só amor hoje, provavelmente porque o seu anjo também está aí do seu lado, te amparando, te sustentando. Boa sorte, viu, Sidônia? Entrando na questão do mentor, a Evaldilene Gomes, tem como ter um mentor de ser de esquerda? E a Rose Barbosa, o que é ser um mentor da esquerda? Olha só, o que é um mentor da esquerda? Vamos lá. Eu penso que assim, esse tipo de expressão a gente vai escutar muito aqui no Brasil, porque algumas religiões trabalham muito com isso. Então, os mentores da esquerda seriam mentores que trabalham à esquerda de Deus, ou seja, seriam mentores guerreiros, mentores que estão diretamente para guerrear, para trabalhar diretamente contra o mal. Por que se chama esquerda? Porque se convencionou que tudo aquilo que está à esquerda é ruim, tudo aquilo que está à direita é positivo. Então, nós temos esse sentido
mentores da direita e mentores da esquerda. E mentores da direita podem ser espíritos de qualquer nacionalidade, representantes de qualquer cultura. No Brasil, a gente vai ter, por exemplo, espíritos que eram de escravos, como os pretos velhos, vamos ter espíritos como os índios, como espíritos dos indianos, como os espíritos, por exemplo, dos baianos, marinheiros. A gente vai ter várias linhas aí, crianças, ciganos, mas a gente vai ter também, dentro de uma concepção, né, aí, espíritos que trabalham à esquerda, que geralmente, dentro dessa cultura, vão vir para guerrear. Guerrear usando o quê? Usando espada, usando escudo. A gente tem aqui, né, de novo a imagem aqui do arcanjo Miguel, né, com essa espada que a gente está vendo aqui, usando tridente, por exemplo, que é um elemento de proteção, de guerra, de guerreiro, né? Então, esses mentores da esquerda seriam os mentores guerreiros. No Brasil, a gente tem algumas linhas religiosas, principalmente a Umbanda, que vai definir o que seria direita, o que seria esquerda. Dentro da esquerda, teriam os Exus e as Pombagiras, que seriam esses espíritos, esses mentores da esquerda. Mas também a gente vai ter outras linhas, né? A gente vai ter outras pessoas, outros espíritos nesse sentido que vão se plasmar, não necessariamente como Exu e Pombagira, que vão trabalhar à esquerda. Mas basicamente seriam espíritos que vão defender a pessoa. É possível alguém ter um espírito da esquerda como mentor espiritual? Certamente que é. Não há problema nenhum. Eu tenho um deles que é o mentor da esquerda, não há problema nenhum para isso, tá bom? Obrigada pela pergunta. Temos mais? É bom, Amanda Camargo Oliveira. Boa noite, Amanda. É bom acender incenso para o anjo? Eu acho que já fazendo um link com uma outra questão, sobre a Lucila Ribeiro fala, deve-se acender uma vela para o anjo da guarda acima da cabeça, no quarto, na cozinha? Juntar essas duas coisas. Eu comentei um pouco sobre isso, né? A vela do anjo da guarda, você pode acender, tem gente que coloca em cima da cabeça, né? Eu comentei isso logo no começo. E tem gente que acende a vela do anjo da guarda e deixa no altar, e às vezes esse altar está um pouco mais embaixo, às vezes esse altar está na altura dos seus olhos, na altura da sua cintura. Não tem problema, só acho que você não deve deixar no chão, até porque às vezes tem animal, tem criança, é perigoso. Então eu não recomendo realmente que se deixe a vela do anjo da guarda no chão. Acho que é importante você deixar assim numa altura que é coerente e também deixar, obviamente, num lugar que é seguro. Por isso que muitas vezes as pessoas colocam acima da geladeira, porque está longe, está distante das pessoas, né, de qualquer outra inconveniente, acidente que possa vir a ocorrer. Pode acender, por exemplo, um incenso para o anjo? Pode acender do aroma que você escolher, da forma como você desejar. Ofereça, né? Eu costumo dizer que se você acender uma vela e você não der um dono para essa vela vai simplesmente iluminar. Da mesma forma, um incenso. Se você acende um incenso, como eu sempre acendo aqui, e você não der uma determinação, você não der um dono para esse incenso, né? Ou seja, ofereça esse incenso para o meu anjo da guarda e peça para que ele limpe, para que ele purifique esse ambiente, esse momento. Se você não fizer isso, também não vai adiantar nada. Então, dar essa determinação é importante, seja para acender um incenso, acender a vela, ou até mesmo com o caso do copo de água, como a gente comentou, tá bom? Obrigada pela pergunta. Temos mais? Temos? Pode falar. Boa noite. Como se comunicar corretamente com o anjo da guarda? A Lilian Garbin. Lilian, eu comentei um pouquinho, né? Como é que a gente faz para se conectar com o anjo da guarda? Eu acho que você pode acender uma vela, acender um incenso. Eu gosto muito de estar num momento tranquilo, né? Fazer um exercício de meditação, um exercício de respiração, para que você possa se acalmar, né? Se tranquilizar a mente. Eu acho que isso é uma questão importante. Você pode pôr uma música suave. A gente até fez um exercício de meditação numa das lives anteriores. A gente pode repetir hoje, né, esse exercício, é uma prática bem interessante. E a gente pode, nesse momento, se conectar e pedir para o nosso anjo. E aí, quando você sabe o nome do seu anjo, fica mais fácil, né?
E se você sabe qual é o salmo dele, se você sabe a hora que ele está mais próximo de você, fica mais fácil. Mas se você não souber também a hora, nem puder fazer na hora que ele está mais próximo de você, não tem problema. Pode fazer na hora que você quiser. Mas é importante que você, naquele momento, se conecte com ele, mas que você esteja tranquila, que você esteja serena, para você sentir também essa energia dos anjos. Eu costumo dizer que a energia dos anjos é uma energia muito sutil. E eu aprendi a distinguir isso nas minhas meditações. Quando eu medito e eu peço a presença dos anjos, né, os meus anjos da guarda, os anjos de luz, eu percebo que a energia é uma energia muito mais sutil. Então eu preciso estar muito mais centrada, muito mais tranquila no meu processo de meditação para receber essa orientação dos anjos. Ao passo que se eu estou fazendo uma conexão para receber uma orientação dos antepassados, dos mentores, dos guias meus ou de outras pessoas, a densidade de energia é maior, então a gente capta de uma melhor forma, e aí às vezes a gente vai sentir as dores desses espíritos que passaram por aqui, seja dor de cabeça, seja enjoo, dor no dedão do pé, que seja. Mas a concentração é fundamental aí no processo, tá bom? Obrigada pela pergunta. Temos mais? A Daniela Gomes. Boa noite, Daniela. E os mestres ascensionados? Uma tia minha deixou São Germain. Ela faleceu. Eu já havia sonhado com ele. Isso, os mestres ascensionados seriam uma outra, vamos assim dizer, uma outra hierarquia. Segundo as orientações que eu recebi, as hierarquias dentro do plano espiritual é muito grande. Dentro dos próprios anjos, a gente vai ter os arcanjos, a gente vai ter os serafins, ou seja, vamos ter várias hierarquias aí, classificações dentro dos anjos, os querubins, né? Os mestres ascensionados, nesse sentido, há quem diga, inclusive, há quem creia que os mestres ascensionados não são espíritos que passaram por essa vida aqui no planeta Terra, mas que viriam, inclusive, de outro planeta, tá? De uma outra dimensão. Entre eles, a gente vai ter o Saint Germain, que está profundamente ligado com os 12 raios, né? Os raios da Grande Fraternidade Branca. E eu trabalho diretamente com os florais de Saint Germain. Então, a gente recebe essa orientação que ele seria, né, um mestre que viria de um outro plano, de uma outra dimensão. Por isso que não está contemplado dentro do cristianismo, por exemplo. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Temos mais? A Jo Guerra. Já li alguma Boa coisa. noite, Jo. Já li alguma coisa sobre 5 dias específicos. Onde há um anjo específico? Você pode falar algo sobre isso? Sobre 5 dias específicos? Isso. Então, dentro dos anjos, dentro dessa questão dos anjos, que eu falei que cada um de nós, de acordo com a nossa data de nascimento, a gente tem um anjo, teríamos sim algumas datas, alguns dias que são específicos e que nesses dias, ou seja, a pessoa que nasceu nesse dia, ela tem um anjo com uma outra missão, com uma outra função, e seria uma data de mestres, seriam pessoas que seriam grandes iluminados, pessoas que têm uma iluminação maior, que nesse sentido teriam uma missão maior aí na sua vida, no seu plano, na sua realização nesse plano, um resgate maior. Então, não necessariamente eles seriam nomenclaturas diferentes, mas teriam sim, essas 5 datas seriam espíritos iluminados que teriam vindo com uma missão diferenciada, tá bom? Obrigada pela pergunta. A Sidônia Carreira. Olá, Sidônia. Existe alguma diferença na conexão entre anjos e guias? Como sentimos que é um ou outro? Olha, Sidônia, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa treinar. A gente precisa, nesse sentido, a primeira coisa é receptiva para isso, né? Eu digo que é uma sutileza muito grande na conexão com os anjos. E numa das orientações que eu recebi foi exatamente essa. A conexão com os anjos é uma conexão muito fina, é uma conexão muito sutil. Então, a gente sente, sim, essa vibração dos anjos de uma sutileza
muito maior do que a dos guias, a dos mestres ou dos mentores. Então, os mentores, nesse sentido, os espíritos que passaram por uma experiência no planeta, né, na Terra, eles seriam espíritos de uma densidade maior. Por quê? Porque eles tiveram raiva, passaram por experiências de raiva, de ódio, de alegria, de fome. Passaram por essas experiências e, de uma certa forma, carregam isso ainda assim no seu perispírito, no seu espírito, né? Então, nesse sentido, eles têm uma densidade maior. Densidade no sentido de que você consegue sentir mais facilmente a energia dele, porque ele já passou por uma experiência. A gente percebe muito isso, a gente vai sentir muito essa diferença quando a gente tem uma experiência de incorporação. Quando a gente incorpora um espírito, a gente sente essa densidade. Muitas vezes, quando a gente incorpora um espírito, a gente sente, por exemplo, muito maior, né, uma altura muito maior ou com um peso muito maior no corpo do que quando você está numa conexão com os anjos da guarda que seja, ou com algum mestre ascensionado, como foi comentado antes, que a sutileza da energia é muito maior. Precisa-se, nesse sentido, de mais treino para a conexão com os anjos, mas lembre-se, é possível, principalmente quando você sabe qual é o seu anjo, tá bom? Obrigada pela pergunta. Temos perguntas? A Denise Carvalho, ela pediu indicações sobre literatura da Grande Fraternidade Branca, mas eu acho que depois você pode passar. Eu posso passar, Denise, se você puder, manda um e-mail pra gente aqui, né, no contato@nucleosapienza.com, que aí eu mando para você essa indicação de livros sobre a Grande Fraternidade Branca e também sobre o Saint Germain, tá bom? Temos mais perguntas? Não. Eu só tinha a da Milene, que ela tá, aí foge um pouco da... Mais sobre vou tomar uma água. Milene Vasconcelos. Boa noite. Boa noite, Milene. Tem muita dificuldade na hora da combinação em algumas tiragens das cartas. Eu gostaria que você desse alguma dica sobre combinação. Olha, Milene, a gente, por exemplo, vê muitas vezes no baralho cigano essa questão das combinações, né? Tal carta com tal carta dá tal resultado. São leituras bem diferentes. Quando alguém me pede essa questão, né? Eu quero combinações de cartas para saber o resultado. Isso não funciona no tarô. No tarô a gente precisa muito desse desenvolvimento, dessa intuição, dessa conexão com as cartas. Eu costumo dizer que nessa hora em que a gente está tirando as cartas do tarô, a nossa concentração precisa estar totalmente voltada para cá. Então, cada carta precisa ser lida de uma maneira individual e o conjunto precisa ser analisado, mas não há uma combinação. Tal carta com tal carta significa isso, tal carta com tal carta vai significar aquela outra questão. Diferentemente do que a gente tem no baralho cigano, no baralho Lenormand, que é muito mais matemático nesse sentido do que o tarô. Então, nesse aspecto é diferente, tá? Obviamente que precisa ser ponderado. Uma carta positiva com uma carta negativa, a gente não vai ter mais a essência positiva nem a essência negativa. Uma carta vai neutralizar a outra. Essa é uma questão importante, tá bom, menina? Obrigada pela pergunta. Bom, penso que a gente já fez aí muitas, né, perguntas do pessoal. A gente vai voltar mais para o final falando sobre isso. Lembrando que se você quiser saber o nome do seu anjo da guarda, a gente está com o nosso, né, o e-mail aqui, contato@nucleosapienza.com. Manda o seu e-mail para gente, manda um e-mail para a gente com o seu nome completo e a sua data de nascimento, que eu vou mandar para você, o nome do seu anjo, o salmo bíblico, né? Por que o salmo? Porque tem uma profunda ligação com né, os judeus, que foram os primeiros a definir essa questão dos nomes dos anjos, e também com o horário que o seu anjo está mais próximo de você, tá bom? Vamos lá, temos perguntas? Na verdade, tem uma pergunta de uma moça chamada Thay Santos Melo. Olá, Thay. Boa Ela noite. pergunta se é verdade que não pode acender a vela para o anjo da guarda à meia-noite.
Olha, Thay, eu não costumo dizer, não acredito nisso. Eu vou te dizer simplesmente por quê. Porque você vai ver que alguns dos anjos, por exemplo, tem como horário mais próximo da vida da pessoa, mas ele está no horário mais próximo da pessoa, por exemplo, entre 1 e 1h20 da manhã. Ou seja, se eu quero acender uma vela para o meu anjo da guarda nesse horário, eu não posso? Então, nesse aspecto, eu acho que acender a vela para o seu anjo da guarda, você pode acender à meia-noite, você pode acender ao meio-dia, você pode acender em um outro horário. Não acho que isso vai interferir, mas eu acho que acender uma vela para o seu anjo da guarda e ao invés de se conectar pedindo coisas positivas, pedir coisas negativas, eu acho que isso sim é muito prejudicial. Isso sim é muito ruim. Eu acho que o anjo nem vai se conectar com você, tá? Então eu não acredito nisso não, porque eu acho que o anjo da guarda, ele não está com a gente só no horário comercial. Ele está com a gente a todo momento. E se é o único horário que você pode é meia-noite, ele vai estar ali junto, contanto que você se conecte com ele, tá bom? Obrigada pela pergunta. Bom, vou abrir então hoje o tarô dos anjos e eu quero até mostrar, eu acho muito bonito esse tarô aqui da Doreen. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que é o verso dele, né? E tem um anjo aqui. Vamos ver o que esse tarô hoje vai mostrar pra gente, vai trazer pra gente aqui. Vamos lá? E aí, lembrando, né? Se você quer se conectar com o seu anjo da guarda, manda um e-mail pra gente, contato@nucleosapienza.com. Vamos lá? Temos perguntas? A Mia, ela falou: oi, professora. Boa noite, Mia. Sou a Marlene Antunes. Consegui engravidar, como disse a professora. Que legal. Gostaria de saber se vai tudo correr bem. Será que já dá para saber se é menino ou menina? Vamos ver. Marlene Antunes, é isso? Ela quer saber como é que vai ser a gestação dela. Marlene Antunes. Vamos ver. Olha, eu acho, né, a carta que seria correspondente à carta do diabo, né? E coloca aqui a carta do ego. Eu acho que esse começo seu da gestação tende a ter um pouco de dificuldades. Eu acho que essa empolgação que você tem no começo da gestação, ela é importante e tudo mais, mas você não pode se exceder. O 6 de copas, o 6 de água aqui também fala muito sobre esse cuidado. Essa alegria é muito importante, né? Você estar bem, estar alegre ali, mas é importante que você cuide da sua saúde. Eu acho que a gestação vai correr tudo bem. Eu não arriscaria ainda dizer o sexo para você, tá? O 7 de ar aqui, né? Vai dizer, 7 de espadas vai dizer que você precisa sim procurar fazer um repouso na sua gestação, curtir muito a sua gravidez, não se apavore, não se desespere, mas procure sim ter uma gestação bastante tranquila e curta cada momento da sua gestação, tá bom? Boa sorte. A Sara Monteiro pergunta: olá, Sara, vamos lá. Professora, ela fala assim: professora querida. Ah, Sara, vamos lá. Hoje fui ao meu obstetra ginecologista e eu estava fazendo um tratamento para diminuir miomas no útero. Mas eles não diminuíram. Então ele me mandou tentar engravidar agora e caso não consiga, em 6 meses terei que partir para a cirurgia. Pergunta: consigo engravidar nesse período e sem complicações? Ela quer saber se consegue engravidar nos próximos 6 meses. A Sara Monteiro vai conseguir engravidar nos próximos 6 meses? As cartas estão querendo vir juntas. Olha, Sara, eu acho que sim. A primeira carta que a gente tem é o Cavaleiro de Fogo, o Cavaleiro de Paus, dizendo que sim, tem uma criança aí a caminho. A carta da Justiça, olha que bonito, um arcanjo falando que sim, então a gente tem aí um enviado de Deus vindo para você. A carta da Imperatriz, para quem falou das combinações, a carta da Imperatriz é uma carta que fala justamente sobre gravidez, então tem sim uma gravidez a caminho
E o 4 de ouros, o 4 de terra, falando sim que vai ser um momento muito positivo para você. Se conecte, né, Sara, com a sua essência feminina, com a, sabe, com essa seu lado mais maternal. Se conecte com essa imperatriz aí que mora dentro de você. E para que você consiga fazer, né, essa gravidez, eu acho que sim, vai ser muito positivo para você, viu, Sara? Boa sorte. Vamos lá? Lembrando para o pessoal que está aqui pela primeira vez, né, dizendo que a gente está aqui todas as quartas-feiras, tirando o tarô, sempre com um tema diferente para vocês. A gente falou hoje sobre os anjos da guarda, sobre os mentores e sobre os antepassados das pessoas. Você sabia que o tarô, né, a gente consegue se conectar com os antepassados por meio do tarô? É possível, sim, é possível. Vamos lá, temos perguntas? Temos a Carla Carvalho, que queria essa pergunta se ela vai conseguir comprar a casa dela. A Carla Carvalho vai conseguir comprar a casa dela? Carla Carvalho. Eu vou ter minha casa. Vai ter a sua casa. 7 de copas, 7 de água. Olha, Carla, eu vejo que você anseia, deseja isso já há bastante tempo. Eu acho que você deve receber alguma ajuda financeira, o As de Ouros aqui, né? Dizendo que há essa propensão de você conseguir financeiramente esse apoio. A carta do Sol diz que sim. Eu acho que com a entrada desse dinheiro, você vai ter esse sucesso aí e vai conseguir sim a sua casa. Boa sorte, viu? Eu acho que vai ser muito positivo para você. Boa sorte. A Jocelina Rodrigues. Olá, Jocelina. Vamos lá. Boa noite, professora. Boa noite. Ela gostaria de saber se... ela tem uma pergunta sobre a filha que faleceu há 3 anos. Ela queria saber se a filha está bem, se, tipo assim, se encontrou a paz. Ela colocou o nome da filha? Ela colocou... Não, ela só pôs a filha, faleceu há 3 anos. Como é o nome dela? Jocelina Rodrigues. Jocelina Rodrigues. Como é que está o espírito da filha da Jocelina Rodrigues? 10 de espadas. Eu acho que a sua filha está bem. Eu penso que a passagem dela, a vida dela foi uma vida de muito sofrimento. E eu acho que ela conseguiu o rei de copas. Eu acho que ela conseguiu receber essa ajuda, encontrou essa ajuda espiritual. Olá, a gente tem a carta do Arcanjo Miguel, a carta do Imperador dizendo que a sua filha está bem, fica tranquila, tá bom? E procura você também seguir a sua vida, seguir, né? Sem ficar chamando a sua filha o tempo todo, porque ela tem uma missão para cumprir, ela precisa se recuperar, ela precisa receber novos desígnios aí e uma nova missão. Então siga a sua para que ela possa seguir a dela, tá bom? Boa sorte. A Tina Ribeiro pergunta. Boa noite, Tina. Ela gostaria de saber se a pessoa que ela conheceu recentemente é o amor da vida dela. Olha só, Tina, olha só, vamos ver. Vamos ver. Se a Tina quer saber se o amor dela, que é uma pessoa que ela conheceu, é o amor da vida dela. Vamos ver, Tina Ribeiro. 2 de ouros. Olha, Tina, eu acho que você precisa ponderar um pouco, né? Você conheceu a pessoa e, na verdade, você já está vindo apostando todas as fichas em torno dela. Eu acho que ainda é um pouco imaturo. Pajem de ouros mostra que ele ainda é uma pessoa um pouco imatura. Acho que você precisa conhecer um pouco melhor. O 7 de ouros aqui, né, também reforça isso. 7 de terra reforça sobre isso. Estude, conheça um pouco melhor essa pessoa, sabe? Se conecte um pouco melhor com ela, perceba se realmente ela é a pessoa com quem você quer trilhar a sua jornada aqui nesse plano. Eu acho que ainda é muito novo, eu acho que ainda é imaturo e eu acho sim que você precisa, observar melhor essa pessoa. A carta do Cavaleiro de Copas aqui mostra que você vai ter uma resposta positiva, mas você precisa aguçar a sua percepção, você precisa perceber realmente quem é essa pessoa. Você já está imaginando a lua de mel. Cuidado, tá bom? Quando você faz os planos da lua de mel, você não percebe a pessoa que está do seu lado, tá bom? Eu acho que é positivo, mas precisa se conectar melhor. Vamos lá? A Valéria Silva.
Oi, Valéria. Professora, vou conseguir trabalhar com tarô? Olha, Valéria. Valéria Silva. Vamos ver. Quer saber se vai conseguir trabalhar com tarô. Valéria Silva. As cartas estão vindo juntas aqui, hein, Valéria? 8 de terra. Eu acho que sim, Valéria. Eu acho que você, com estudo, com dedicação, eu acho que você pode sim. Você precisa afinar um pouco mais a sua percepção, se dedicar, né, ao estudo que você tem feito. A carta 12, a carta do Arcanjo Gabriel, né, falando para você aí que você realmente tem uma missão espiritual com o tarô. Eu acho que isso é uma coisa que as cartas estão reforçando muito isso com você. E o Rei de Paus, aqui o Rei do Ar, falando também para você que você pode e você provavelmente vai levar isso, o tarô, como uma ferramenta de ajuda, de auxílio para muitas pessoas. E sabe uma coisa, Valéria? Eu costumo dizer que algumas pessoas escolhem o tarô, outras pessoas são escolhidas pelo tarô. Eu acho que você faz parte, assim como eu, da segunda parte. Boa sorte, viu, Valéria? Vamos lá, próxima? A Thay Santos Melo. Vamos lá, fala. Gostaria de saber se vai dar certo o emprego para Álvaro Cavalcante. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo o emprego para Álvaro Cavalcante. Vamos lá. Cavaleiro de Fogo, Cavaleiro de Paus. Eu acho que vai. Ele me parece ser uma pessoa bastante determinada, uma pessoa que está assim, em busca muito de, sabe, lutador mesmo, batalhador. O Pajem de Fogo também fala muito sobre isso, né, de Paus. E a carta do Sol reforça que sim, eu acho que vai dar. Ele é uma pessoa que não é de desanimar, não é de deixar para as outras pessoas fazerem as coisas. Eu acho que vai ser bastante positivo. Boa sorte, tá? Só queria dizer uma coisa, né? O pessoal tá fazendo as perguntas. Dizer que, assim, às vezes o Facebook trai a gente, viu? Às vezes as perguntas passam mais rápido do que a gente consegue capturar. Então, não fiquem bravos com a gente com relação a isso. A gente está procurando selecionar as perguntas, selecionar, obviamente, à medida que vocês vão colocando. A gente não escolhe as perguntas. É que às vezes o Facebook some com as questões. E sempre que possível a gente procura responder a todas as perguntas dentro do horário que a gente tem, porque depois o Facebook corta a nossa conexão, tá bom? Vamos lá? A Mônica Moniquita, ela pergunta. Boa noite, Mônica. Minha tia, Yara Rala Vicente, fez uma cirurgia muito delicada. Descobriram um câncer nas vias biliares. Ela teve alta, mas não está bem, passando muito mal. Queria saber daqui pra frente. Yara Rala Vicente. Como é que está a saúde de Yara Rala Vicente? Como é que está a saúde de Yara Rala Vicente? Cavaleiro de Ouros, né? Eu vejo que, na verdade, essa cirurgia que ela passou deixou ela um pouco debilitada, né? A carta do Imperador mostra que eu acho que ela vai ter uma boa recuperação, sim, mas ela vai precisar muito do apoio familiar. O 7 de Paus mostra que a estabilidade emocional, familiar do lado dela vai ser fundamental para a recuperação. Foi uma cirurgia delicada, sim, mas eu acho que ela tem total condição de se recuperar. O que eu penso da sua tia é que ela precisa também aceitar receber ajuda, tá? E às vezes as pessoas não estão predispostas a isso. No caso da sua tia, eu acho que ela precisa, né, aceitar que as pessoas ajudem ela. O As de Terra, As de Ouros, reforça isso, a boa recuperação dela, tá bom? Eu acho que vai dar tudo certo. A gente está aqui torcendo para que o anjo da guarda seja com ela. Depois manda mensagem para a gente no contato@nucleosapienza.com para eu passar para você o anjo da guarda da sua tia, né? Coloca o nome completo e a data de nascimento dela para eu passar o anjo da guarda dela para você fazer oração para ela se recuperar mais rapidamente, tá bom? Boa sorte. A Silene Lindemann pergunta. Boa noite, Silene. Queria saber sobre minha missão de vida em relação com as artes ou tenho missão espiritual? Silene
Lindemann. Silene Lindemann. Vamos ver qual que é a área de missão espiritual da Silene Lindemann. Silene, vamos ver. Se for espiritual, as cartas vão dizer. Se for com as artes, olha só, dá para ser com as duas. A carta do eremita mostra que você tem uma missão, sim. Você é um espírito de muita luz, um espírito que traz muito conhecimento de outras vidas. Provavelmente já deve ter passado por muitas experiências terrenas e carrega com você esse conhecimento pronto aí para transmitir para outras pessoas. A carta do cavaleiro de ar, de espadas, mostra que você tem uma missão, sim, a desenvolver com as artes, mas eu acho que você vai provavelmente aliar as duas coisas, tá? Por quê? Porque vem do lado aqui o cavaleiro de fogo, tá vendo? Deixa eu pôr aqui do lado. Olha lá. Cavaleiro de fogo e o cavaleiro de ar. Isso significa que a necessidade de você conciliar as duas coisas. Eu acho que você vai acabar provavelmente desenvolvendo alguma coisa nas duas áreas, né? Associando a arte com a missão espiritual, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque depois a última carta é o 10 de ouros. Então acho que essa conciliação, esse equilíbrio das duas partes vai ser possível para você, principalmente porque você vem com essa missão que você traz de outras vidas. Boa sorte. A Catiúcia Castro. Vamos lá. Ando muito indecisa profissionalmente. Sou formada em farmácia, com pós e mestrado, mas não sou realizada nisso. Devo fazer uma pós na área de estética ou partir para uma faculdade de veterinária? Nossa, Catiúcia. Catiúcia Catiúcia Castro. Vamos ver qual é a área que a Catiúcia deve seguir, porque são vertentes, né? Diferente. De uma certa forma, as duas estão ligadas no campo da saúde, mas com questões diferentes, né? 2 de paus, eu acho que assim, sabe aquela expressão, ai, você vai ficar parado aí que nem 2 de paus? Catiúcia, eu acho o seguinte, independente de qual área você escolher, eu acho que você vai se dar bem. No fundo, eu acho que você nossa, no fundo, eu quero falar rápido para responder, não dá certo, né? No fundo, Catiúcia, eu acho que você já escolheu, tá? Mas você precisa dessa resposta. A carta da 11, a carta da justiça aqui, que ele fala que é a carta da força, né, na verdade, porque ele se baseia no tarô de Marsella, é a carta da força que diria que eu acho que o campo da estética você se daria muito bem. Porém, na carta da força, a gente tem um animal, ou seja, a estética, a área da veterinária seria bastante proveitosa para você, né? Aqui, reforçando isso, o 4 de ar, né? 4 de espadas, perdão, 5 de espadas, reforçando isso. Eu acho que a área da veterinária, a área ligada aos animais, não por acaso a gente tem aqui unicórnios, né? Reforçando isso. E o pajem de fogo, pajem de paus, reforçaria isso. Então, eu acho que você se daria bem em qualquer uma das duas áreas, tanto na área da estética quanto na área da veterinária. Sua missão está relacionada à saúde, mas eu acho, nesse sentido, que você tem uma propensão maior aí para a área da veterinária. Mas avalie bem, direitinho, o que você gosta. Eu acho que no fundo você já escolheu, hein? Depois você me conta. Bom, a Daniela Gomes. Vamos lá, boa noite, Daniela. Ela falou assim, por que tudo trancou na minha mudança, Edileia? Está tudo trancado, dinheiro, mudança e amor. Por que tudo trancou na mudança dela? Daniela Gomes, vamos ver. Qual é o porquê que as coisas estão trancadas? Qual é o motivo das coisas estarem trancadas na vida dela? Ai, viu? Mônica, né? Não, Daniela, né? Daniela Gomes. Página de copas, Daniela. Eu acho que tem um momento que a gente precisa tomar determinadas atitudes
e às vezes a gente se recusa a tomar. Eu acho que não é o momento de você se lamentar, eu acho que é o momento de você agir. O Pajem de Copas fala sobre isso, o Pajem de Água fala isso pra gente. A carta do Mago diz que tá tudo na tua mão, depende de você. Eu não acho que tem trabalho com relação a você, eu não acho que tem magia com relação a você, não. As cartas são extremamente positivas, eu acho que depende de você. Eu acho que você, inclusive, precisa colocar em prática coisas que você sabe, mas que você não tem praticado há tempos. O 9 de Fogo fala sobre isso e a carta do Sol reforça isso também. Tá na hora de você agir, tá na hora de você pôr em prática os conhecimentos que você tem e que você sabe muito bem o que você deve fazer, tá bom? Boa sorte. A Rosa Borges, me ajude, por favor. Como está o meu relacionamento? Rosa Borges, vamos ver como está o relacionamento da Rosa Borges. Como é que está o relacionamento da Rosa Borges? Relacionamento, vamos ver. 2 de espadas, eu acho que hoje ele está vivendo um momento meio estático aí, né? Dá para ver a carta aqui. Ou seja, né, dificuldades de entender claramente, de enxergar claramente algumas coisas. Eu vejo que você está apostando as suas fichas no relacionamento, tem procurado, tem lutado bastante com ele, por ele. Eu acho que depende muito de você fazer com que esse relacionamento vá para frente ou não. Depende de você. Eu acho que vai ter mudanças aí, a carta da roda da fortuna, carta 10 falando sobre isso, tá? Eu acho que vai ter uma reviravolta, né? Coloque você aí as cartas na mesa, deixe claro sobre a questão do relacionamento. Eu acho que você é a figura aí fundamental para promover essa mudança no seu campo do relacionamento, tá bom? Boa sorte. Eu tenho uma pergunta aqui, mas a pessoa pediu para não falar o nome, só se identificou como Ciol, C-I-O-L. Ciol, tá bom. Ela quer saber se ela deve investir num relacionamento com uma pessoa com as iniciais de R e L M. A Ciol com R-L-M. Pois ele é comprometido com outro relacionamento. Ai, meu Deus do céu, que complicado isso, que saia justa. E ela tá dizendo que ele fica investindo muito em cima dela. Ou seja, ela quer saber se ela não é mais uma nessa relação. A Ciol com RLM. RLM. Vamos ver se a Ciol deve investir no relacionamento com RLM. Não me comprometa, por favor. Eu tô só respondendo a pergunta aqui, hein? Olha, as cartas de copas, 2 de copas aí. Eu acho que sim, eu acho que tem romance aí. As de copas, eu acho que você deve sim. Eu acho que você é correspondida, inclusive, Cavaleiro de Fogo, né? Eu acho que vai dar casamento. Eu acho que vocês vão ficar juntos. Eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Boa sorte. Depois revela pra nós, né, essa história aí. Vai dar romance. Beijo grande pra você. Bom, vamos lá. Amanda Camargo Oliveira. Boa noite, Amanda. Estou com dificuldade em conseguir um estágio na área de formação. Estou começando a duvidar da minha capacidade. Amanda. Quero saber o que devo fazer para conseguir de fato um bom estágio. Faz isso não, Amanda. Amanda Camargo Oliveira. Amanda Camargo Oliveira. O que ela pode fazer para conseguir um bom estágio? Primeira coisa, Amanda, manda um e-mail pra gente, para eu mandar o nome do seu anjo da guarda, para você fazer oração para ele, com a sua data de nascimento. Vamos ver o que mais que as cartas têm para dizer. 7 de copas, 7 de água. Amanda, acredita. Você tem que acreditar em você. Você é uma guerreira, Amanda. Mas eu acho que você está um pouco desanimada diante dos nãos que você levou. Tá bom? 6 de fogo, 6 de paus. Lute. Você é uma vencedora. Tá na tua mão isso, tá? Não desiste, não é o momento. Vai pra cima. Acredita, confia, com fé. Cavaleiro de ar, cavaleiro de espadas.
tem a espada na mão, você tem o conhecimento, você tem a capacidade. O que é teu tá reservado. Vai pra cima, tá bom? Acredita. Boa sorte. A Janaína Marcionilo, Nilo. Olá, Janaína. ela falou o seguinte: estou ansiosa com a minha ida ao Santuário Nacional de Umbanda no domingo. Olha só. Você pode tirar uma carta de orientação da espiritualidade? Por favor. Ela Vamos. diz que ama as lives. Obrigada, Janaína. Vamos ver, né, uma orientação para Janaína que vai no Santuário Nacional de Umbanda. Rainha de Copas. Olha, Janaína, eu costumo dizer no Tarô dos Orixás que a Rainha de Copas é a carta de Oxum. Então a gente diria que Oxum está respondendo aqui para você, viu? Eu acho que vai ser um momento de encontro com a sua espiritualidade. O 3 de ouros, o 3 de terra reforça isso. E a carta da justiça também. Eu acho que vai ser um divisor de águas para você aí. Tá bom, Janaína? Acredita, tá? Acredita. A gente tem aqui a Mãe das Águas. Poderia ser Mãe Oxum, Mãe Iemanjá respondendo para você. Vai dar tudo certo, tá bom? Boa sorte. A Marissa Muril, cheguei agora, já faz tempo. Né? Tem problema. Não sei se já respondeu, mas posso perguntar se existe algum ritual para trazer o anjo da guarda para perto? Pode sim. Quando tiver no finalzinho aí, você me lembra que a gente vai fazer de novo essa meditação aí pra gente se aproximar dos anjos, tá bom? Tá bom. A Helena Bernardo, faço brownies. Há um futuro promissor nessa linha? Como é o nome dela? Ela vai mandar pra gente. Helena Bernardo. Helena Bernardes quer saber se vai ter futuro com os brownies. Eu amo brownies. Não. Eu amo Todos brownies. nós. Todos Ai, nós, Helena. Ó, a gente vai fazer propaganda dos brownies da Helena aqui. Helena, eu acho que vai. 2 de ouros, ó, 2 de terra. Eu acho que vai. Talvez você precise investir só um pouquinho. Eu não acho nem que seja investir financeiramente. Eu acho que investir de divulgação, tá bom, Helena? No seu trabalho, 5 de paus, 5 de fogo, reforça que sim. Eu acho que colocar um pouco mais de o seu espírito, da sua divulgação, né, fazendo de repente alguma promoção que seja, junto às pessoas próximas, eu acho que você vai ter um bom retorno, uma boa repercussão, tá bom? Boa sorte. Lembra da gente quando sobrar brownies aí, tá bom? Vamos lá? O Fábio Escosta está perguntando: meu pai, Arno Escosta, ele quer saber se ele continua a comprar rifas ou jogos de azar. Acho que o pai deve estar. O pai Arno Escosta. deve continuar a comprar as rifas. 4 de ar. Rainha, né? Perdão, rainha de ar. Rainha de espadas. Eu não sei, viu? Eu acho que às vezes esse dinheiro todo que ele usa, talvez ele esteja gastando em excesso. Acho que ele precisa racionalizar melhor isso. Talvez diminuir a questão. A carta da Imperatriz reforça isso, né? Eu acho que às vezes ele fica se empenhando muito, gastando muito disso. Eu acho que ele precisaria, nesse sentido, ponderar um pouco melhor. O 2 de copas mostra também, eu acho que tem pessoas próximas dele que de repente precisariam da ajuda dele, e a carta do 15, que seria a carta do diabo, que ele chamou aqui de ego, diria que na verdade ele está num processo que ele acha que está sonhando e que não necessariamente ele está usando esse dinheiro empregando em alguma coisa que ele deveria empregar, tá bom? Boa sorte. Vamos lá, próxima. A Luana Muniz. Boa noite, Luana. Ela quer saber se está agindo certo com o lado espiritual. Luana Muniz quer saber se está agindo certo com o lado espiritual dela. Luana Muniz. Vamos ver. Cavaleiro, rei de água, rei de copas. Eu acho que tá. Eu acho que você está agindo corretamente. 4 aqui de ar, 4 de espadas também reforçaria isso. O 8 de copas, eu acho que se você trabalha com a sua espiritualidade, com
procurando estudar, né, não fantasiando as coisas, mas aliando a espiritualidade com o estudo, isso é importante. Não, sabe, não aceite as coisas sem questionar, então não se deixe levar absolutamente por aquilo que as pessoas disserem. O estudo é importante e não fique assim, sabe, viajando demais. Procure entender o que a espiritualidade está te mostrando. O estudo é muito importante, mas eu acho que você precisa buscar a espiritualidade mais com o coração também, se entregar mais, se permitir mais que a espiritualidade te guie, tá bom? Mas não se deixe guiar, não se deixe ser conduzida por outras pessoas sem questionar, sem buscar o conhecimento, a raiz de fato daquilo que te falam, tá bom? Boa sorte. A Carla Maria Rodrigues pergunta: boa noite, Carla. será que vou engravidar este ano? Será que vou engravidar esse ano? Carla quer saber se vai engravidar esse ano. Vamos ver, Carla. Rei de fogo, Carla. Eu acho que tem chance sim de engravidar. O 8 de terra reforça isso. Eu acho que você precisa fazer alguns exames, alguns estudos. E o 4 de ar reforça isso. O 4 de espadas reforça a necessidade de você fazer alguns exames. Talvez até algum tratamento, tá bom? Para ver se está tudo bem, se não tem alguma coisa que possa estar impedindo aí essa gravidez, tá bom? E tem chances, mas precisa investigar melhor, fazer alguns exames para ver se está tudo bem, tá ok? Boa sorte. A Valquíria Paulucci, ela quer saber se vai conseguir um bom emprego. Boa noite, Valquíria. Vamos ver se ela vai conseguir um bom emprego. Vamos ver. A carta do mago, eu não duvidaria. Eu acho que vai, tem tudo para dar certo. 2 de ar, 2 de espadas reforça isso. E o pajem de espadas mostra que você precisa ir atrás, precisa correr um pouquinho aí atrás, indo em busca desse novo emprego, nova chance aí para você. Eu acho que tem tudo para dar certo, viu? Boa sorte. A Rose Barbosa. Olá, Rose. Boa noite. Boa noite. Há algumas semanas fiz uma pergunta, foi respondida. Que bom. A pergunta era sobre minha espiritualidade. As cartas disseram que era a minha hora que eu fosse desenvolver, estudar. Mas não tenho alguém que me ajude nessa parte. Já fui ao meu padre e ele também não acredita que eu possa sentir certas coisas. A minha vida toda não fui compreendida e ignoro até hoje. Aí fui meditar pedindo uma resposta, o que tive foi imagens das minhas falhas, então creio que não sou digna. Como é o nome dela mesmo? Rose Barbosa. Rose Barbosa. Rose, não existe isso de que você não é digna. Você é digna, sim, de receber orientação. Talvez você tenha ido buscar em alguém que não esteja capacitado totalmente para te ajudar da forma como você precisa. Então, busque a orientação, uma orientação espiritual em outra linha religiosa, ou até mesmo numa linha espiritualista. Isso é uma questão importante. Vamos ver, né? O que você pode fazer aí para se conectar com a sua espiritualidade, né? Eu não acredito nisso, de que você teve imagens de coisas ruins suas. Veja que você teve uma resposta, ou seja, mostrando para você as coisas que você já fez, que não foram tão positivas, mas há coisas positivas para você fazer. A carta do eremita mostra que você busca tanto um mestre em outra pessoa, mas de repente o mestre está em você mesmo. Busque, faça cursos de meditação, busque livros, estudos, conhecimentos sobre como você trabalhar a sua espiritualidade. Às vezes as pessoas acham que a espiritualidade só pode ser encontrada numa doutrina religiosa, dentro de uma religião. E não é por aí, né? As religiões são caminhos, mas há pessoas que trilham o seu próprio caminho. E eu acho que você pode trilhar o seu próprio caminho. Você pode ser mestre de você mesmo. É o que a carta do eremita fala. A carta do 10 de paus mostra o seu compromisso espiritual. Ou seja, você tem uma espiritualidade a desenvolver. Eu acho que você pode sim buscar isso.
E o 5 de espadas, o 5 de ar, mostra que esse conflito todo, tá na hora de você deixar as coisas do passado no passado, tá na hora de você seguir e seguir o teu caminho, sabe? Buscando se conectar você mesmo com a sua espiritualidade. Boa sorte, tá bom? Depois, se você quiser indicação de livros, aí manda uma mensagem pra gente aqui no inbox do Sapienza, que aí a gente conversa, tá bom? Temos tempo? Encerramos. Então, olha só, se você teve a sua pergunta e eu não pude responder, peço desculpas, né? A gente tem muitas respostas, temos muitas pessoas aí que mandam mensagem pra gente. Né? Manda mensagem pra gente aqui no inbox do Sapienza, aí oportunamente eu vou respondendo aos poucos. E pedir para que você que quer conhecer sobre o seu anjo da guarda, né, mande o seu nome e mande a sua data de nascimento para contato@nucleosapienza.com. A gente está todas as quartas-feiras aqui falando sobre tarô e sobre espiritualidade. Os nossos próximos encontros a gente vai sempre trazer algum tema ligado à espiritualidade. Manda um e-mail para a gente sugerindo aqui algum assunto para a gente falar. A gente está com o curso de tarô aí online. No final do mês a gente começa com o curso de chakras, o curso de chakras, as matrículas estão abertas. O curso de tarô ainda dá tempo de você entrar, tá bom? Se você quiser entrar ainda dá tempo. Um beijo grande para todos vocês. Não esquece que tem a meditação. A meditação. Então vamos lá. Pediu. Vamos lá. Dá tempo? Então agora a gente vai sentar confortavelmente. Eu vou colocar as mãos aqui. Pode ser as mãos embaixo. Fica a seu critério. Eu vou fechar os meus olhos. Vamos respirar fundo. A gente então, nesse momento, a gente vai fechar os nossos olhos e vai prestar atenção somente na nossa respiração. Na hora que a gente estiver enchendo os nossos pulmões com ar, a gente vai imaginar que a gente está absorvendo essas boas energias. Na hora que a gente for, né, jogar o ar para fora, imaginando que tudo aquilo que for de ruim, de mal, todos os nossos sentimentos e pensamentos negativos vão sair de nós. Imaginar que no topo da nossa cabeça temos uma luz branca que se liga em nós, que vai descendo sobre os nossos cabelos, passando pelos nossos olhos, descendo sobre os nossos ombros, os nossos cotovelos, a nossa cintura. Essa luz que envolve a nós, que chega aos nossos quadris, descendo sobre as nossas pernas e chegando até os nossos pés. Essa luz que nos envolve, que nos abraça com o seu calor, que vem acompanhada com uma brisa suave. Essa brisa que vem do movimento das asas dos nossos anjos, que estão agora conosco nesse momento, de frente para nós, olhando cara a cara conosco, que toca em nós e envolve o nosso corpo com as suas asas, nos protegendo e nos guiando. Pedimos nesse momento que os nossos anjos estejam nos envolvendo com as suas asas, retirando de nós todo infortúnio, todas as energias densas que possam nos impedir de se conectar com eles. Que todas as boas energias sejam enviadas pelos nossos anjos de luz, que a prosperidade de sentimentos, a alegria invada os nossos corações, que uma luz rosa saia do nosso chakra cardíaco e se expanda por todo o nosso corpo, preenchendo a cada célula, a cada órgão com as suas boas energias.
que tenhamos paz em nosso coração, paz de espírito, tranquilidade em nossa mente, serenidade, para que possamos receber a orientação desses anjos de luz que nos acompanham nesse momento. E que você nesse momento possa receber essa orientação do seu anjo de luz, do seu guia, do seu mestre, do seu mentor. Bendito seja o anjo que nos acompanha, porque a sua vontade está presente em nossa vida, e que ela seja a nossa luz, que nos orienta e que nos faz caminhar pelos caminhos tortuosos que temos a percorrer, mas que estamos sempre a percorrer e a guiar com a sua proteção. Boa noite a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Namastê. Olá, eu sou Douglas Rain, do Núcleo Sapiência e também idealizador lá do blog Perdido em Pensamentos. E quero convidar você a fazer o nosso curso de chakras, diagnóstico e harmonia, para compreender um pouquinho a teoria dos chakras e também ter ferramentas nas suas mãos para trazer a harmonia para esse sistema energético do seu corpo. Com essa ferramenta, com este conhecimento, você pode promover o bem-estar seu, da sua família e também trabalhar profissionalmente. É uma das ferramentas mais importantes no tratamento dos terapeutas e também dos espiritualistas. Então, vem fazer parte dessa nossa turma. Espera sua matrícula. Nossas aulas começam agora, dia 30 de junho. Então, corre lá que dá tempo ainda de participar. www.nucleosapienza.com. Chakras, diagnóstico e harmonia, comigo, Douglas Rain. Meu muito obrigado e te vejo no curso.